Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta quinta-feira, 4 de novembro. A marcar a atualidade, em Angola, os professores do ensino superior entram em greve na próxima semana. Na Guiné-Bissau, a revisão da Constituição da República continua a dar que falar. Faz hoje um ano que se iniciou o conflito na Etiópia, que já provocou milhares de mortes e deslocados. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Duško Sekolic. Já a seguir as notícias. RFI, a rádio do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Em Angola, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior anunciou uma greve por tempo indeterminado a partir da semana que vem por considerar não ter obtido qualquer resposta satisfatória por parte do governo sobre reivindicações que estão em cima da mesa há 7 anos. Mais pormenores com Avelino Miguel. O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior anunciou em Luanda a realização de uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 10 de novembro. De acordo com a declaração de greve apresentada à imprensa pelo secretário-geral do sindicato, Pérez Alberto, os professores exigem o aumento salarial, o pagamento dos subsídios em atraso, as condições de trabalho e a eleição das direções das universidades, entre outras reivindicações. Segundo o sindicato, o caderno reivindicativo na posse do governo, há 7 anos, não mereceu qualquer resposta positiva, o que obrigou os docentes a declararem a greve que vai paralisar todas as unidades orgânicas da Universidade Pública Agostinho Neto. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Na Guiné-Bissau, o Parlamento encetou hoje a sua agenda de discussões, que inclui nomeadamente o Estatuto do Combatente da Liberdade da Pátria ou ainda o projeto de lei que altera o Estatuto dos Deputados e, sobretudo, a polémica revisão da Constituição, que coloca os parlamentares e o Presidente da República em rota de colisão. Mais pormenores com Moussa Baldé. A sessão hoje iniciada deve decorrer até 15 de dezembro. Disse deve porque paira no ar o espectro de dissolução do Parlamento, conforme um aviso feito pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embalo há 2 semanas. O Parlamento e o presidente estão de costas voltadas quanto à revisão da Constituição da República. O presidente criou uma comissão para preparar um novo texto constitucional que os juristas dizem apontar para o presidencialismo puro, enquanto o Parlamento também tem em marcha um processo de revisão constitucional que aponta para o semipresidencialismo com pendor parlamentar. A sessão hoje iniciada vai apreciar assim a proposta de revisão constitucional do Parlamento, um facto que poderá desencadear um conflito com o Presidente da República. O presidente guineense pediu assistência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, para fazer avançar a sua proposta de revisão constitucional. O Parlamento viu na iniciativa um ato contrário à soberania guineense, lembrando que é da sua exclusiva responsabilidade qualquer iniciativa de revisão da Constituição da República. Além desta polêmica questão da Constituição, a sessão parlamentar vai apreciar mais 19 pontos, entre os quais o Estatuto do Combatente da Liberdade da Pátria, o projeto de lei que altera o Estatuto dos Deputados, bem como o Estatuto do Conselho Nacional de Comunicação Social. A sessão não vai analisar o Orçamento Geral do Estado para 2022, tal como estava previsto. O dia de hoje ficou marcado por jogadas táticas das bancadas parlamentares sobre a fixação definitiva da ordem dos trabalhos, isto é, a hierarquização dos pontos que vão ser debatidos. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Prosseguimos com a África do Sul. Na passada segunda-feira, mais de 26 milhões de eleitores foram chamados às urnas no âmbito de eleições autárquicas cujos resultados oficiais devem ser conhecidos ainda hoje. De acordo com dados referentes a 99% dos votos já contabilizados, o ANC está prestes a sofrer uma derrota histórica, ficando abaixo do patamar dos 50% de votos, sendo que a abstenção é estimada em cerca de 45%. Resultados aqui comentados por André Thomas Hausen, professor emérito de Direito Internacional da Universidade da África do Sul, em Pretória. Ouçamo-lo em entrevista a Liliana Henriques.
De facto, a grande maioria dos sul-africanos hoje estão um bocado com um sentimento de festa, porque estas eleições reduziram significativamente a votação em favor do ANC, e o ANC, ao nível nacional e em praticamente todos os municípios, com muito poucas exceções, caiu abaixo dos 50%, portanto perdeu a sua maioria absoluta. E isso é histórico, porque o ANC tinha sempre aquele sentimento um bocado arrogante. Jacob Zuma uma vez disse que o ANC se iria manter sozinho no poder até ao dia em que Jesus Cristo iria voltar à Terra. E acabou. E o outro extremismo do partido da extrema-esquerda, do IFF, do Sr. Malema, também perdeu percentagens ao nível nacional e em praticamente todos os municípios. Ao mesmo tempo, houve uma estagnação do grande partido da oposição, da Aliança Democrática, que baixou um bocado, mas o que é mais importante, não conseguiu aumentar as suas percentagens. E temos a grande surpresa, eu diria, o Macron da África do Sul, que é o Sr. Machaba, que é um político que teve um sucesso fenomenal, tendo se apresentado pela primeira vez a uma eleição, conseguiu uns 30%, e não tem afiliação partidária. É um jovem homem de negócios, pragmático, ex-presidente do Conselho Municipal de Joanesburgo, e agora tornou-se na peça-chave das futuras coligações que vão ficar com a responsabilidade ao nível municipal. Na Etiópia, faz hoje um ano que o governo de Abiy Ahmed lançou a ofensiva contra os separatistas do Tigray no norte do país, um conflito pautado por uma violência extrema e que já tirou a vida a milhares de pessoas. Saviano Abreu, porta-voz da Agência das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, no leste e sul do continente africano, dá conta de uma situação catastrófica no país em entrevista a Liliana Henriques, ouçamo-lo. Depois de um ano de conflito no norte da Etiópia em geral, a situação humanitária é extremamente alarmante. O pior é que está piorando a cada dia. Recentemente teve uma nova escalada no conflito, particularmente na região de Amara e Afar, que são regiões vizinhas ao Tigré. E isso está levando ao deslocamento massivo de pessoas e aumentando as necessidades humanitárias em uma área que já estava sofrendo. Então, temos agora 7 milhões de pessoas nessas 3 regiões, no Tigré, Amara e Afar, que estão precisando de assistência humanitária desesperadamente. 5 milhões delas estão no Tigré. Essas pessoas estão já em situação de insegurança alimentar. Elas precisam de comida, elas precisam de ajuda com alimentos para sobreviver. Também precisam, claro, de água, de abrigo. Muitas delas estão deslocadas internamente. Mais de 2 milhões de pessoas estão deslocadas. Mas temos agora mesmo mais ou menos 400 mil pessoas. E essas são cifras conservadoras, porque nós não podemos aceder a todas as áreas do Tigré, a evaluar todas as áreas, mas mais ou menos 400 mil pessoas que estão atingidas pela fome, mas sua situação extrema de fome. Se essas pessoas não receberem alimentos agora mesmo, nós estamos falando de risco para as vidas dessas pessoas. O golpe de Estado no Sudão ocorreu há mais de 10 dias. Nesta quarta-feira, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos da América e o Reino Unido fizeram um apelo conjunto para o regresso imediato do governo civil. Paola Emerson, chefe luso-americana do Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, abordou a situação humanitária no país. Em entrevista a Marco Martins, ouçamo-la. Estamos num período de uma crise política e constitucional que resulta em muita incerteza em relação ao futuro. Sabemos que há esforços que estão a ser feitos para a mediação da questão, mas em relação às operações humanitárias, elas continuam focando nas pessoas mais vulneráveis através do país inteiro e aqui também em Khartoum. Desde o princípio do ano, 7,4 milhões de pessoas foram apoiadas com assistência humanitária, com alguma forma de assistência humanitária, e esse trabalho continua a ser feito depois de umas pequenas interrupções logo na altura do golpe de Estado, em que era muito pouco claro o que se passava e em que as comunicações foram muito afetadas. Desde o último golpe de Estado, a situação humanitária piorou ou é sempre os mesmos problemas recorrentes? De uma certa maneira, é os mesmos problemas recorrentes, com uma grande preocupação que, tendo em conta a suspensão de assistência na área de desenvolvimento, que oferece apoio à provisão de serviços básicos, desde saúde até educação, até água e etc., que isso criará as condições para uma pioria do sistema de vulnerabilidade humanitária. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco.